É um prazer, queridos irmãos, nos reunirmos para mais uma oportunidade de analisarmos juntos a sessão de joias espirituais. O que vamos analisar é o que corresponde à semana de 26 de junho a 2 de julho. Os capítulos designados para análise nesta semana são do livro de Esdras, capítulos 1 a 3. E queremos revisar o texto e a pergunta que precisamos examinar em nosso Apostilas Dei Homines. O texto bíblico diz: Então os cabeças das casas paternas de Judá e de Benjamim, bem como os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo espírito tinha sido despertado pelo verdadeiro Deus, se prepararam para ir e reconstruir a casa de Jeová, que ficava em Jerusalém. 6 Todos os seus vizinhos os ajudaram, fornecendo-lhes utensílios de prata, de ouro, bens, rebanhos e coisas valiosas, além de todas as ofertas voluntárias. A pergunta que temos que responder é: como alguns dos israelitas que ficaram em Babilônia servem de exemplo para nós? Ao procurar as informações, podemos dizer o seguinte: a viagem da Babilônia a Jerusalém foi de 1.600 quilômetros, 1.000 milhas, e levaria aproximadamente 4 a 5 meses. Além disso, seria necessário um grande esforço físico para se estabelecer em uma terra que havia sido desolada por 70 anos e para realizar a reconstrução. Assim, o que impediu o retorno de alguns foi a doença, a velhice, as obrigações. Eram a doença, a idade avançada, as obrigações familiares e outras circunstâncias desfavoráveis. No entanto, eles estavam dispostos a contribuir com suas doações para serem usadas adequadamente na reconstrução desta cidade e do templo. Como os israelitas que ficaram na Babilônia, muitas testemunhas de Jeová não podem ser ministros de tempo integral ou servir em locais de maior necessidade. Alguns devido à sua saúde delicada, outros devido à idade ou devido a alguma circunstância que limita o tempo de sua atividades familiares. No entanto, eles estão dispostos a apoiar e incentivar quem pode, e faça doações voluntários para promover a obra de pregação do reino, e fazer discípulos. Portanto, aqui estão algumas ideias do que podemos responder em nossa reunião. Abaixo está a pergunta que devemos responder a cada semana nesta sessão de joias espirituais. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Temos algumas sugestões. Vamos dar uma olhada na primeira. Esdras, capítulo 1, versículo 3. Quem entre vocês pertence ao povo dele? Que o seu Deus esteja com ele. Portanto, que ele suba a Jerusalém, em Judá, e reconstrua a casa que ficava em Jerusalém, a casa de Jeová, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. A seguir, uma breve explicação e aplicação. Essa foi uma tarefa fácil para aqueles israelitas fiéis. Certamente que não. Tudo isso envolveu esforço, trabalho árduo. Uma longa caminhada por uma terra semidesértica. Deixando para trás o conforto de uma bela casa na Babilônia e talvez um bom emprego lá. Isso significava que eles deveriam entrar em uma cidade em ruínas e construir casas para si mesmos. A comida poderia ser escassa e de pouca variedade. Isso realmente significava uma existência árdua para os judeus que estavam dando o primeiro lugar em suas vidas à verdadeira adoração. Este é o momento de nos perguntarmos muito sérios que tem a ver com a nossa vida atual e futuro. Por que não sentar e analisar sua agenda de atividades? O que isso revela sobre seu tempo?
Você está ocupado principalmente para o trabalho secular e cuidando de bens materiais. Seria difícil para você desistir de suas posses materiais agora mesmo se Jeová assim o exigisse. Vamos dar uma olhada em outra sugestão. Esdras, capítulo 1, versículo 7. O rei Ciro também mandou buscar os utensílios da casa de Jeová que Nabucodonosor tinha tirado de Jerusalém e colocado na casa do seu Deus. A cooperação de Ciro com os judeus contrastava fortemente com o tratamento dado a eles haviam recebido dos governantes pagãos anteriores. Ele devolveu a eles os utensílios sagrados do templo que Nabucodonosor II havia levado para a Babilônia. Concedeu-lhes permissão real para importar madeira de cedro do Líbano. E autorizou o desembolso de fundos da casa do rei para a construção do templo. Ocasionalmente, em alguns países onde havia restrições ao povo de Deus, os novos governos têm sido mais tolerantes com nosso trabalho e têm ajudado a remover esses obstáculos e até mesmo a devolver propriedades que foram usadas para a adoração a Jeová. Isso permitiu que nossos irmãos tenham a oportunidade de retornar às suas atividades espirituais e continuar a proclamar o Evangelho, as boas notícias do Reino de Deus. Outra sugestão. Esdras, capítulo 2, versículo 43. Os servos do templo, os filhos de Eziá, os filhos de Azufa, os filhos de Tabalte. Quando foi feito o chamado para que os amantes de Jeová na Babilônia voltassem para a terra prometida, milhares de pessoas que estavam na Babilônia voltaram para a terra prometida. Milhares de não-israelitas responderam. Nas listas fornecidas por Esdras e Neemias, os Netnins são mencionados. Ou, como ele os chama, os servos do templo. Jeová influenciou a inclinação mental dominante deles para sair e reconstruir a casa de Jeová. Como no modelo antigo, Deus também concede seu Espírito àqueles que esperam viver para sempre na terra. Juntamente com o remanescente ungido, eles manifestam esse Espírito a fim de cumprir a vontade de Jeová. Cada um de nós, independentemente de nossa esperança, deve cultivar o fruto do Espírito, do qual precisamos plenamente. Vamos dar uma olhada em uma última sugestão. Esdras, capítulo 3, versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam nas suas cidades, eles se reuniram de comum acordo em Jerusalém. Os fiéis repatriados ofereceram seu primeiro sacrifício no 7º mês do ano 537 antes da nossa era, Tisri, correspondente a setembro-outubro. Os babilônios haviam entrado em Jerusalém no 5º mês, AB, correspondente a julho-agosto, do ano 607. 2 meses depois, a cidade estava completamente desabitada. Os 70 anos de desolação terminaram no tempo previsto. Essa profecia cumprida é uma garantia de que tudo o que ele ofereceu em sua palavra será cumprido em nossos dias, bem como no futuro imediato do novo mundo. Embora, a princípio, não entendamos bem a profecia, queremos ter certeza de que nosso Deus Todo-Poderoso cumprirá no devido tempo para que seus servos sejam recompensados por sua lealdade. Bem, queridos irmãos, isso é o que temos para analisar em nossos salões do reino para a reunião do meio da semana. Queremos participar com nossos comentários para que todos possamos nos beneficiar. Lembramos que nossas joias devem ser extraídas dos capítulos 1 a 3 do livro de Esdras. Isso é o que é apropriado para a semana de 26 de junho a 2 de julho.
Esperamos desfrutar de nossa reunião e, se for da vontade de Jeová, nos reuniremos em uma data posterior.